Então, como eu estava falando para vocês, a gente não conseguiu encaixar o encontro sobre Maria no mês de maio, mas conseguimos agora para o primeiro final de semana deste mês de junho. A gente convidou aí o Marco Antônio, catequista, para, nesse primeiro momento, estar conosco, fazendo uma oração junto com a gente. E vamos só aguardar que ele entre novamente. Ele está como. Opa! Vamos aguardar só um minutinho que ele está entrando. Acho que teve algum problema de conexão. É isso. A Bia entrou? Não, Bia, não, entrou não. não. Tá bom. Voltamos. É ok. Então, como eu estava falando, aí nós convidamos aí o Marco Antônio, a esposa, para fazer um momento especial nesse início de encontro. E eu queria passar para vocês a palavra, né, para que vocês ficassem muito à vontade com os nossos jovens e iniciar com a nossa oração. Ok. Como o Jailton falou, né? É, o assunto hoje é Maria, né? A nossa mãezinha. E a gente está precisando muito de pedir para ela que ela cubra esse nosso Brasil com o manto dela, para a gente sair dessa situação, dessa doença que assolou o nosso país. Que ela estenda o manto dela e que ela rogue a Deus pela nossa humanidade, a humanidade dos brasileiros, que são católicos fervorosos, são ótimos católicos, né? Aí a gente escolheu, a gente vai tocar uma musiquinha bem simples, que fala simples, mas que fala muito, e vamos fazer ao final da musiquinha, eu vou baixar um pouquinho o toque e a Daniela vai fazer uma oração. E no final do encontro, a gente vai consagrar a Maria, né? Ok? Então vamos lá? Vamos nessa. Quem quiser cantar aí, quem quiser não, cantem aí, do outro lado, ok? Vamos lá, vamos tentar fazer bem bacana aqui para vocês. Mãe de todas mulheres escolhida, Maria serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com meu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelos Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Uma entre todas foi a escolhida, constituindo Maria sempre preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo mundo que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria,
frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja a todos os filhos. Maria, tu és a mãe, também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que não foi decepcionado por ti, depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, cheia de graça, caminha com teu povo, nossa mãe sempre será, Maria, cheia de graça, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Opa, palmas para Maria. Jailton, no Opa, final, chama de novo para a gente consagrar. amém, amém. Se vocês quiserem ficar acompanhando o nosso encontro, fiquem à vontade, tá bom? Eu só vou cortar o nosso microfone, que a gente tem um baixinho aqui, que de vez em quando ele passa e grita. Tá bom, eu só vou pedir que vocês cortem duas coisas, é o vídeo e o microfone, que é para a gente reduzir a taxa. Como eu faço? Eu toco em cima do vídeo. Isso, só clicar em cima do vídeo que ele já vai sumir. Tem umas bolotinhas aí no vídeo. É só clicar nas bolotinhas, uma do microfone e outra da câmerazinha, que ele já vai desativar o vídeo. Ok. Aí desativou o microfone. E aí desativou o vídeo. Ok, muito obrigado. Lu, seu microfone está ativo novamente. Eu tinha desabilitado todos porque estava cortando um pouquinho no áudio da música e eu acabei desativando todos. Bem-vindos, Crismandos, bem-vinda, Lu. Né? Vamos iniciar nosso domingo e após nessa introdução sobre Maria com o catequista Marco Antônio e sua esposa Daniela, a gente vai fazer a oração do Espírito Santo para que a gente consiga iniciar esse encontro repleto do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lu, agora é com você. Ok. Então vamos aqui seguindo a música. Vamos pela música mesmo.
A música diz que uma entre todas foi escolhida. Então, Nossa Senhora foi escolhida para ser mãe de Deus. É isso que essa música, é assim que começa a música. Ela foi escolhida para ser mãe de Deus. E a escolha de Maria, na escolha de Maria, a gente já vê um dogma, que são 4 dos dogmas marianos, a gente já vê um dos dogmas marianos. O que é um dogma? É uma verdade de fé, é uma coisa que eu não posso provar e nem a minha razão pode, às vezes, alcançar. É de fé mesmo. A gente crê assim, a igreja crê assim. Então, ela foi escolhida. Uma entre todas foi escolhida, foste tu, Maria, né, a mãe de Deus. E por o que significa essa escolha? Significa que a mãe de Deus, na visão dogmática, né, do dogma, ela teria que ser imaculada. Deus escolheu para a mãe do seu filho Maria, e Maria é imaculada. O que é essa imaculada? As pessoas confundem esse dogma mariano com a questão sexual, mas imaculada não tem relação com a questão sexual. Imaculada significa que Maria ela foi preservada do pecado original. Todas as criaturas, nós criaturas, e Maria também é uma criatura, porque Maria não é uma deusa, é uma mulher como nós, mas ela foi preservada do pecado original, exatamente em virtude do filho que ela carregaria no ventre, que é Cristo, que é Deus. Então, ela foi preservada do pecado original, e isso é que é imaculado, significa imaculada. O dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. Então, o que é a Conceição? É a concepção, é nascimento. Concepção é nascimento. Então, ela nasceu sem o pecado original, imaculada. E porque se a gente acha que existe que está vinculada à questão de ter tido ou não relações sexuais, está errado, porque o cristianismo determina que na constância do casamento o sexo é comum, é normal. Então a gente não pode misturar a Imaculada Conceição com a questão sexual, porque digamos que na constância do casamento com José ela tivesse tido relações sexuais. Não estava errado, ela poderia ter tido. Só que a igreja crê que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Em Nossa Senhora não existe a relação sexual, mas não é por causa de pecado, é porque na configuração dessa situação de não haver um relacionamento sexual, está já uma configuração celeste. É exatamente por isso, porque quando a gente lê na Bíblia, tem um evangelho que diz o seguinte, que uma mulher, que os judeus casavam-se com os irmãos, ia morrendo, casava com outro irmão. Então tem uma mulher no evangelho que se casa 7 vezes, e perguntam a Jesus se quando ela chegar no céu, de quem ela vai ser esposa, afinal de contas, se na terra teve 7 maridos. E ele responde que de ninguém, porque no céu não tem casamento, não se dão em casamento, são como os anjos, diz Jesus. Então, a visão de Maria já é uma visão angelical. O casamento, ali nós temos a família, apesar de ser uma família humana, José, Maria e Jesus, também tem o divino, que é Jesus. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, ali você já tem uma visão de uma família divina. Então, por isso que nesta família, inclusive São José é casto também, não tem o pecado, ou melhor dizendo, não tem a relação sexual. Mas não é porque é pecado. Se eles tivessem, como marido e mulher, ter tido relações sexuais, não teria pecado, senão, como poderia ser? A igreja diz o seguinte, antes do casamento não tem sexo, mas depois do casamento, sim, para que, inclusive, os filhos nasçam. Então, nós temos 4 dogmas marianos, são 4 verdades de fé. A primeira é imaculada, quer dizer, nasceu sem o pecado original. A segunda é que ela é virgem antes, durante e depois do parto, sempre virgem. Depois que ela é mãe de Deus. Jesus é Deus, ele nasce pela força do Espírito Santo, né? De uma mulher, mas pela força do Espírito Santo. Então,
pela força do Espírito Santo, Deus, e de uma mulher, homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esse é o terceiro dogma, que ela é, então, virgem antes, durante e depois do parto, e que ela não morre, ela dorme, e ela é assunta aos céus. Agora, vamos lá, por que Jesus, que também não tem pecado nenhum, morreu? E por que ela, que não tem pecado nenhum, não morreu? Porque em Jesus, a morte de Jesus se dá porque ele assume os nossos pecados. Então, ele puxa para si os pecados. E quando a gente peca, a Bíblia disse, lembram lá, quando a gente viu o Gênesis, o pecado original, o que disse Deus a Eva e a Adão? Não comam o fruto proibido, que era o fruto, que era a árvore do bem e do mal, para o conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque se comerem, morrerão. Então, ali houve então o pecado de ambos, de quê? De desobediência, de orgulho, de querer ser como Deus, que é como está ali colocado na Bíblia. Então, a partir do momento em que a gente peca, a gente morre. Como Maria não pecou nunca, ela não morreu, ela dormiu e foi assunto aos céus. E no caso de Jesus, ele morre porque ele puxa para si os nossos pecados. Mas ele também, evidentemente, não tem pecado nenhum, até porque ele é Deus, né? Então, e por que também não tem pecado nenhum como homem? Como Deus, ele não tem pecado nenhum porque Deus não pode pecar. Mas como homem, ele não tem pecado nenhum porque ele foi obediente a Deus desde sempre. Até na morte de cruz, ele é obediente a Deus. Lembram-se da passagem que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então, ele faz a vontade de Deus do início até o fim da vida dele. Mas toma para nós toma para si os nossos pecados, no sentido de que a nossa salvação passa por esse perdão que Cristo pede a Deus por nós. Na sua humanidade, ele pede perdão a Deus pelos pecados dos homens. E aí ele morre, no sentido de que os nossos pecados são assumidos por ele. E uma outra, então esses são os dogmas marianos, né? A outra, é porque Maria tem tanta coisa para falar e é tão pouco tempo, mas enfim, vamos tentar falar tudo, né, de forma enxuta. Uma outra coisa que sempre nos lembra Maria é a oração do Rosário. A oração do Rosário, ela é mariana, no sentido de que a gente sempre reza as Ave Marias, mas ela é cristológica. Então, por exemplo, o que dizem os evangélicos? Você que não acreditam que Maria é mãe de Deus, nada disso. Então, eles dizem, vocês têm essas coisas de ficar rezando o terço e rosário e etc. Mas a gente tem que ver que a oração do Rosário, por que ela é rosário, por que ela é terço? Vamos primeiro aqui. Porque antigamente a gente tinha apenas três, era dividido em 3 partes o rosário. A primeira parte eram os mistérios gozosos, depois os mistérios dolorosos, depois os mistérios gloriosos. Nos gozosos fala sobre o nascimento de Deus. Nos dolorosos vai falar sobre a morte dele. Assim, basicamente, né? Tem a divisão deles. E nos gloriosos, a ressurreição. Mas aí agora Santo João Paulo II, ele colocou mais um, que são os mistérios luminosos, que fala basicamente sobre a Eucaristia. E aí, o que dizem os evangélicos? Agora voltando lá nos evangélicos. Eles dizem que a gente tem essa coisa de ficar com Nossa Senhora, que não tem nada a ver, mas não sei o quê. Principalmente que o rosário é tudo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Porque ele é rezado da seguinte forma: você reza o credo, reza o glória ao Pai, reza o Pai Nosso, depois você reza 3 Ave Marias, para a Santíssima Trindade. Aliás, hoje é dia da Santíssima Trindade. Um para o Pai, um para o Filho e para o Espírito Santo. Aí você começa o Pai Nosso com 10 Ave Marias, dividido em 5. 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias, vamos dizer assim. Você vai rezando. Aí eles dizem, mas você só fala Ave Maria. Mas o que acontece? Quando a gente reza o rosário, a cada meditação do rosário, a gente está pensando em Cristo. Apesar de a gente estar falando Ave Maria, o centro dele é Cristo, não é ela, é ele, é o Filho. Então, a gente vai rezando as Ave Marias. Por exemplo, vamos aqui, deixa eu ver se eu me lembro como é que é os mistérios gozosos, por exemplo.
se eu me lembro bem. Você reza primeiro a chegada do anjo a ela. Ave Maria, cheia de graça, o anjo chega e comunica a ela que, se ela aceitar, ela será mãe de Deus. E ela aceita, não é? Depois, aí um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Aí você vai para o segundo. Nesse segundo, estou falando de forma simples e rápida, nesse segundo momento ela vai visitar a prima Isabel, que está grávida, e ela vai ajudar a prima, e aí é o segundo, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. No terceiro mistério, que a gente chama dos mistérios, né? Mais um Pai Nosso e 10 Ave Marias, que é Jesus que nasce. Depois, no quarto, mais um Pai Nosso e 10 Ave Marias, é o momento em que ele é levado para, como se fosse o nosso batismo, ele vai à igreja, desculpe, ele vai à sinagoga, ele não tem igreja ainda, vai à sinagoga, e ele, então, ali ele é entregue a Deus, ele tem o primeiro contato, ele como homem, né? O primeiro contato com Deus, e também tem um momento em que vai se dizer que Maria vai sofrer, que é Simeão, um homem que diz que ela vai sofrer, e que Jesus será uma pessoa que trará contradição, ou seja, alguns vão acreditar e outros não. E no último, que é mais um Pai Nosso e 10 Ave Marias, é quando ele vai para, ele já tem 12 anos nesse momento, e eles estão indo para a festa da Páscoa em Jerusalém, e ele, não é que ele esteja perdido, ele fica 3 dias dentro da sinagoga conversando lá com os mestres da lei, mas eles dão ele como perdido e depois encontram. Então, é tudo a história de Jesus. Depois também, nós vamos ter os dolorosos, que é toda a parte de paixão, e vão ter os gloriosos, que é toda a parte da ressurreição. Aí, quando chega nos gloriosos, tem a ressurreição, ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo, e os 2 últimos é que vão falar sobre Maria, que ela é rainha dos céus e que ela assunta os céus. Só aí que fala nela. E nos luminosos também não, porque é uma reflexão sobre o batismo dele, sobre a Eucaristia, enfim. Nos mistérios a gente reza a Ave Maria, mas o ponto principal, a quem a gente quem faz sempre a meditação é Jesus. Então, o rosário é uma oração cristológica. E ele chama terço porque ele é dividido. Quem não consegue rezar o rosário todos os dias de forma completa, que na verdade hoje são 200 Ave Marias, né? Ele reza na segunda os gozosos, na terça os dolorosos, na quarta os gloriosos. Então, primeiro ele nasce, depois ele sofre, depois na terça ele sofre e morre, e na quarta ele ressuscita. Na quinta ele vai rezar os luminosos, que é esse da Eucaristia. Na sexta vai rezar de novo os dolorosos, que é a paixão. No sábado vai rezar os gozosos, que é o nascimento, e no domingo vai rezar a ressurreição, porque o domingo é o mesmo dia da ressurreição. Então, rapidamente, é dividido assim essa reza do rosário, que é importantíssima, e houve uma guerra que se chama Guerra de Lepanto, e essa guerra foi vencida em função desse rosário. Então, hoje, num momento difícil que a gente passa, se a gente conseguir pelo menos rezar o texto todo dia, já é bom, né? Porque é um apelo, como disse o catequista, como é o nome dele mesmo? Jailson. Marco Antônio. Como disse o Marco Antônio, é um momento em que nós precisamos desse auxílio. Se pelo menos as coisas não forem lá do jeito que a gente imagina que a gente gostaria que fosse, pelo menos para nos dar força de ultrapassagem, de estar num momento difícil e conseguir que a gente ultrapasse o momento com uma serenidade, né? Seja qual for o que vai acontecer, porque a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas, assim, para que a gente consiga ter serenidade, para que vocês que são mais jovens consigam achar, dentro dessa situação difícil, alguma coisa que motive vocês, motivados. Uma coisa que é interessante em relação ao texto, igual você falou, né? Quem não conseguir
rezar o rosário durante o dia inteiro, que seriam as 3 partes, né, os 3 mistérios em um único dia, a rezar o terço, além de nos aproximar de Deus, não sei para você, mas para mim, quando eu estou passando por um momento de muito, vamos dizer assim, desafiador, vamos usar esse termo, seja ele na minha vida profissional, seja ele na minha vida pessoal, é um momento em que eu consigo parar um pouco e, ao me aproximar de Deus, ter uma clara evidência, conseguir enxergar melhor as coisas, entendeu? No final das contas, a gente está fazendo o quê? A gente está orando, né? A gente está orando para Deus, a gente está orando o tempo todo. E isso nos traz, além de tudo, como eu falei, essa questão de entender melhor como as coisas estão funcionando e conseguir visualizar com mais sabedoria quais ações a gente precisa tomar na nossa vida, né? Eu acho que o texto ele é uma ponte, eu vou falar assim, com Deus. É um momento em que, de fato, a gente usa a oração, que é o que Ele deixou para a gente, para nos comunicar com Ele, né? Para atingir o objetivo que a gente espera, que é a da salvação. Exatamente. Agora, e também para que a gente melhore como ser humano. Aqui, nós estamos num momento de sofrimento, né? O Jailson falou de uma coisa sobre ele, eu vou falar de uma coisa sobre mim rápido. Eu já sofri bastante. E aí, um dia, minha mãe virou para mim, ó, minha mãe, e disse assim: minha filha, você sabe que o sofrimento te fez uma pessoa melhor? Então, o sofrimento ele tem duas possibilidades. Ou ele arrasa com você e você fica totalmente contra Deus, ou você pede auxílio a ele para conseguir ultrapassar, que foi o meu caso, e acaba se tornando uma pessoa melhor. Não porque você seja uma pessoa melhor, mas porque o auxílio de Deus se chama graça divina. E era isso que Maria era cheia, por isso que ela não tinha pecado. Ela era cheia da graça divina. Então, nesses momentos complicadíssimos, como os que estamos vivendo agora, a oração é imprescindível para que a gente ultrapasse o momento. Mas quanto mais a gente vai rezando, a gente não vai, às vezes, percebendo. Ela que percebeu. Foi minha mãe que percebeu. Quando uma mãe chega a dizer para um filho que ela está melhor do que ele era, é porque está mesmo, porque mãe geralmente faz uma vista grossa, né? Então, mas por que foi? Por que foi? Por causa disso, porque eu precisava daquele momento de Deus para me ajudar a ultrapassar aqueles sofrimentos, não ia por conta própria. E depois que ela morreu, que a minha mãe morreu, eu fiquei mais triste ainda, aí eu rezava mais ainda, e agora eu mesmo acho que estou um pouquinho melhorzinho. Agora já não é mais ela que disse, sou eu mesmo que estou achando. Então, um pouquinho só, mas também se parar de rezar, vira tudo ao contrário, volta tudo para trás. Então, olha só, aqui tem um pedaço do Catecismo Romano. Ele fala assim, porque as pessoas têm assim, uma dificuldade de imaginar como é que pode, como é que Deus, como é que Jesus nasceu, como é que ela é sempre virgem, não é? Porque a gente sabe que para nascer tem que ser um nascimento natural que a gente conhece, não tem como ficar sempre virgem. Depois que você tem um filho, você não é mais virgem. Mas aqui tem uma reflexão que faz a gente entender mais ou menos, mas é mistério também, né? É dogma, é de fé, então não dá para explicar direito. Mas aqui está muito bem colocado sobre certo aspecto. Ela diz assim, ó, ele diz assim, ó, quer ver? Se a concepção de Cristo já excede toda a ordem da natureza em seu nascimento, nada podemos contemplar que não seja de caráter divino. Quer dizer, pensando no nascimento de Cristo, a gente só pode dar a esse nascimento uma contemplação de divino. O que há de mais admirável, o que sobrepuja a tudo quanto o homem possa dizer ou imaginar, é o fato de nascer ele de sua mãe, sem que daí resultasse a menor lesão da virgindade materna. Assim como mais tarde saiu do sepulcro fechado e selado, então imagina, a ressurreição ninguém viu. Como é que ele saiu de lá de dentro? Então, aqui, assim como mais tarde saiu do sepulcro fechado e selado, assim como entrou para junto de seus discípulos, apesar das portas fechadas, é passagem do Evangelho, todas as duas. Assim como na observação diária da natureza,
Olha só, isso aqui, já agora a gente entende alguma coisa, porque isso aqui a gente vê. Assim como na observação diária da natureza, vemos os raios solares atravessarem um vidro compacto, sem o quebrar e sem lhe fazer o menor estrago, assim também, e de maneira mais sublime, nasceu Jesus Cristo no seio de sua mãe, sem nenhum dano para a integridade materna. Então, a luz ultrapassa o vidro, não acontece nada, e a gente vê a luz e o sol entrando dentro de casa através de uma janela fechada. Então, e não há nenhum estrago no vidro. Então, ele fez uma reflexão de comparação que ajuda a gente a entender mais ou menos, né? É muito difícil, mas é mais fácil, dá para entender alguma coisa. E pois com os mais justos louvores que em Maria enaltecemos uma virgindade perpétua. Operado foi este milagre pela virtude do Espírito Santo. De tal modo, assistiu a mãe na concepção e no nascimento do filho, que, dando-lhe fecundidade, lhe conservou, todavia, a virgindade. Então, ela foi fecunda, foi esse o seu único filho, porque as escrituras às vezes falam de e os irmãos de Jesus. Não, os irmãos de Jesus era maneira de dizer, Jesus não tinha irmãos. A gente, às vezes, por exemplo, lá os evangélicos mesmo, eles se chamam de irmãos. Quando eles estão falando com outro, meu irmão, porque não sei o que é irmão, irmão. É uma maneira de dizer. O Padre Godwin, ele agora está aí perto de vocês. Ele está, ai meu Deus, eu não sei o nome da igreja. Naquela igreja ali de frente para o Pão Dourado, ele está ali. Perto de vocês, que eu quero dizer, perto de São Francisco de Santa Clara, né? Então, ele é africano. E ele diz assim, que lá na África, eles também têm esse costume de dar o nome para os primos, por exemplo, de irmãos. É uma coisa, não sei se é só da tribo ou se é da África inteira, mas os primos são chamados de irmãos. Então, tem essa mesma característica da Bíblia, em que eles eram da família, mas eram chamados de irmãos. Então, Jesus não tem irmãos, o único filho de Maria é ele, não tem outro. Ele é o único filho de Deus, gerado por Deus e pelo ventre de Maria. E nós somos o quê? Nós somos criaturas, nós somos criados, não fomos gerados por nenhum dos dois, nem pelo Espírito Santo, nem por Maria, nós somos criados. Agora, a gente adquire a filiação divina, vamos dizer assim, no nosso batismo. Aí sim, nós nos tornamos filhos. Mas filhos de que forma? Adotivos, não por geração. Geração, por exemplo, nossos pais, nós somos gerados pelos nossos pais. Aí é geração, não é criação. Aqui ele diz assim, a Ave Maria como petição e ação de graças. Petição é o pedido e ação de graças é o agradecimento. Então, aqui o Catecismo Romano diz assim, desta natureza é a primeira parte da saudação angélica. Quando a recitamos como oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Isso é bíblico. A continuidade, a petição Santa Maria, Mãe de Deus, foi acrescentada no fim do século XIV. A forma atual foi fixada e prescrita por Pio V, é Papa, né? Pio V. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A igreja colocou. E a outra parte é bíblica, tá? Lá no Evangelho. Se eu não me engano, é o anjo Gabriel que fala para ela, não é isso, Luciana? Isso. Exatamente no momento em que ele chega para Maria e vai falar sobre ela conceber o Criador, ele fala exatamente essa primeira parte da Ave Maria. Então, de fato é bíblico. E aí, a outra parte é quando ela vai visitar Isabel. Que ela diz que o neném de Isabel, que é São João Batista, vai tremer no ventre dela. E aí ela percebe aquelas coisas de Deus mesmo, divinas. Ela, Isabel, percebe que Maria carrega, então, no seu ventre o Salvador. E aí ela diz, mas a mãe do meu Senhor vem me visitar. E aí ela diz, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. É na hora em que ela vai, então, nesse encontro com a prima dela, Isabel. Muito bem, então ele diz aqui sobre a Ave Maria.
sobre a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Com tais palavras, rendemos a Deus os maiores louvores e ações de graça que lhe são devidas, por ter acumulado a Santíssima Virgem com a plenitude de todos os dons celestiais. E, ao mesmo tempo, gratulamos a própria Virgem pela sua inigualável bem-aventurança. Com muito acerto, a Santa Igreja de Deus ajuntou a esta ação de graças orações e súplicas à Santíssima Mãe de Deus, que é a parte segunda, né? As orações e as súplicas, que ela esteja com a gente até a hora da morte, né? Pelo qual recorremos a ela com fervorosa confiança, para que, pela sua intercessão, nos reconcilie com Deus e nos alcance as graças de que havemos mistério nesta vida terrena e na outra vida eterna. Mais uma coisa, nós já está quase acabando. Eu estou vendo porque Lu, Ora, tem uma tanta coisa, coisa. uma coisa que me chama muita atenção em relação a Nossa Senhora, a Maria, é a questão dos pais dela também, né? Os pais delas, eles eram inférteis, né? E, Isso. e na época, a infertilidade era vista pelo povo como algo, como se fosse um castigo de Deus, né? E nessa época, eu me lembro, lendo um pouco, estudando um pouquinho, Joaquim e Ana, que eram os pais de Maria. O Joaquim, ele foi fazer uma oferta lá no onde ele era uma pessoa muito bondosa. Ele sempre fazia ofertas lá eu não sei o nome que ficava exatamente no lugar onde fica o lugar religioso da época lá. E ele foi fazer uma oferta e disseram assim, não, você não pode fazer a oferta aqui porque você não tem herdeiro. E ele foi para o deserto e passou 40 dias orando, pedindo a Deus, né, por um filho. Enquanto isso, Santa Ana, que era a mãe de Nossa Senhora, ela ficou em casa rezando para que ela conseguisse conceber. E, consequentemente, veio um anjo e falou para ela a respeito de que ela ficaria grávida de Maria e Santa Ana falou, eu vou pegar essa criança e vou colocar ela para servir a Deus, né? Então, a Maria, ela desde o princípio, ela já foi e sempre será assim, serva do Senhor, né? Então, assim, desde a sua criação. Isso que eu achei muito interessante na história de Maria. Ela é pequenininha, ela vai servir desde pequena. E é interessante também, porque na época, esse Messias é esperado há muito tempo, por isso, eles continuam, os judeus, esperando o Messias, uma vez que eles não acreditam que Jesus é, então continuam esperando. E as mulheres da época, agora já devem ter esquecido disso, mas na época não, as mulheres ficavam todas, quem será que vai ser aquela que vai se carregar o Messias no ventre, né? Esperava que fosse dessa forma, fora do comum, o Espírito Santo, nada disso é esperar. É tudo mesmo divino, então não foi esperado para que fosse dessa forma. Agora, na música, voltando à música, ela diz assim, mãe entre todas foi escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, né? Mãe do meu Senhor, mãe do meu Senhor, serva preferida. Por quê? Porque quando o anjo fala para ela que ela encontrou graça diante do Senhor, e que ela vai conceber um filho, filho do Altíssimo, ela pergunta, mas como é que isso vai acontecer? Né? Porque eu não conheço, estou agora aqui, é porque eu estou olhando para baixo, porque os livros estão aqui, por isso eu estou olhando para baixo. Agora estou vendo aqui a Bíblia. Então, ela diz assim, como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Aí ele diz, o anjo lhe respondeu, Gabriel, como disse o Jair. O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Aí entra a prima. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Também estéril. Já estava com 6 meses de gravidez. E aí ele diz, o anjo, né? Para Deus, com efeito, nada é impossível. Aí o que Maria diz? Eu sou a serva do Senhor. Então a música, ela está falando de uma frase, se refere a essa frase de Maria. Eu sou a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. E aí ela vai, então, logo em seguida, a visitação, ela visita Isabel, e isso faz parte do mistério gozoso, a anunciação, a visitação, o nascimento. Ele vai ao templo, Jesus, e depois ele fica lá, já grande, com 12 anos, no templo. Isso tudo faz parte do primeiro mistério. Então, ela entra na casa de Zacarias, Maria vai lá visitar a prima. Entra na casa de Zacarias e sauda Isabel. Aí diz a Bíblia, ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Então, a metade é o que o anjo diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, cheia de graça, o Senhor é convosco, e a outra metade é o que diz a Isabel. E o resto é o que a igreja colocou. Agora, ainda temos aqui uns 5 minutos para encerrar, e depois vocês, tanto o Jailson como o... esqueci de nome, Marco, né? Marco, o nome dele? Marco. Ele vai colocar mais uma música, fazer a consagração. Mas, para encerrar, eu me remeto aqui ao início da Bíblia e ao seu final. No início da Bíblia, a gente já viu o pecado original. E aí, o que acontece? O pecado original é instigado pelo demônio. E aí, Deus vai fazer uma série de observações em relação ao que vai acontecer futuramente. E uma delas, e é a única hostilidade que existe, ele diz assim, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A interpretação da teologia é que e da Bíblia também, tá bem? Isso aqui está uma interpretação dentro da própria Bíblia. É de que essa mulher aqui, e é a única hostilidade que existe, é Maria Santíssima. A hostilidade entre ela e a linhagem dela, quer dizer, aqueles que seguirão o filho dela e aqueles que seguirão o diabo. E é uma hostilidade, quer dizer, a gente diz que nós temos uma luta espiritual, um combate espiritual. Então, são as duas vertentes. Elas combatem entre si. Então, o que diz aqui a Bíblia? A tradução grega, começando a última frase com o pronome masculino, atribui essa vitória não à linhagem da mulher em geral, mas a um dos filhos da mulher. Desta forma, é estimulada a interpretação messiânica, quer dizer, o Messias, né? Já presente na tradução judaica. Com o Messias, sua mãe é implicada, e a interpretação mariológica da tradução latina tornou-se tradicional na igreja. Então, a interpretação é de que essa mulher é Nossa Senhora. E, então, ela começa na Bíblia, apesar de não ter aparecido ainda, Gênesis é o primeiro livro, nós estamos aqui no momento da criação do mundo. E quando a gente chega no Apocalipse 12, já é o final do livro, que é o final da Bíblia, nós também temos a visão da mulher e do dragão. A mulher estava grávida e aparece um sinal do céu. Um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Este dragão posta-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho varão, que regerá a todas as nações com cetro de ferro. Ela foge para o deserto e há uma batalha no céu em que Miguel e seus anjos guerreiam e que Miguel sai vencedor. Esta mulher também, biblicamente, é considerada Nossa Senhora. Ela está no início da Bíblia e no final da Bíblia. E completando toda essa questão desse combate espiritual, existem as aparições marianas, importantes, famosas, La Salette, Lourdes, mas aqui, acho que essa aqui vão muito lá, aqui não é bem, Medjugorje, que vão muito lá. Mas a que chama, eu tenho para mim que chama mais a atenção de todos, é a de Fátima, que ela aparece para os pastores, né, os 3 menininhos, e ela faz as revelações sobre
o inferno, sobre a Rússia. Ela pede que a Rússia seja consagrada ao coração imaculado dela. Ainda não havia o comunismo nessa época, hoje esse nome tão famoso, comunismo, hoje que a gente sabe do comunismo. O comunismo nasce também em 1917, com Marx, mas ainda não tinha nascido naquela época, e ela vai falar sobre esse comunismo. E ela disse que se a Rússia fosse consagrada ao coração dela, o comunismo não entraria no mundo. Mas o que aconteceu? O João Paulo II tentou essa consagração, mas não conseguiu que houvesse uma unanimidade na igreja. Então, não conseguiu fazer a consagração da maneira como ela pediu. E ele, então, explica, o próprio João Paulo II, que ele entende que o terceiro mistério seria aquele de que ele é vítima de um assassinato, ele quase foi assassinado, né? Mas existe aí umas controvérsias, enfim. Há gente que acha que é assim, tem gente que não acha que não aconteceu, mas, enfim, o que eu quero dizer é que ela vem, Nossa Senhora vem, com todas essas profecias, vamos dizer assim, sobre o futuro da humanidade e a luta final, do combate final, e ela, no final, acaba dizendo o seguinte, olha, mas, de fato, o meu coração imaculado vai vencer. Então, seja duro o combate, seja difícil, seja tudo, mas a gente vai ter tem a certeza de que, ao final, o coração imaculado dela vence, e aqueles que amarem Maria, aqueles que forem marianos e seguirem Maria, vencerão juntos. Termino aqui. Obrigado, Lu. Eu vou deixar aí para vocês, em primeiro lugar, vou agradecer a todos os crismandos que mandaram para a gente o trabalhinho que a gente deixou no último encontro, tá? Parabéns, eu gostei muito de quem encaminhou todos os resumos que foram encaminhados, de fato estão aderentes ao que a gente passou no último encontro. E para esse agora, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação, vamos dizer assim, dessa forma. Eu queria que vocês comparassem a Eva, lá de Gênesis, né? E fizesse a distinção, na verdade não é uma comparação, é uma distinção, eu vou ajustar minha frase, da Eva de Gênesis para Maria, né, em termos do pecado. Como é que uma deixou introduzir o pecado na terra e a outra trouxe aquele que veio para nos libertar do pecado. Eu queria que vocês fizessem uma interpretação desses textos para que a gente conseguisse, para eu entender e para a Lu também entender se vocês estão entendendo tudo que a gente vem passando durante os encontros. Essa é, como eu falei para vocês, é a forma de saber se o que a gente está passando aqui de conteúdo de fato está conseguindo entrar na cabecinha de vocês e principalmente nos seus corações. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Chat? Alguma dúvida? Não. Felipe Vinícius, não. Ana Luísa, não. Nenhuma, não. Gente, eu tô muito feliz. Ninguém tem dúvida de nada. Isso é muito bom. A gente espera que seja assim. Então, como eu faço aqui todos os encontros, eu vou resumir. O que nós falamos? Os dogmas marianos, que é o quê? Uma verdade de fé, que a razão não alcança, a gente acredita ou não acredita, que a Nossa Senhora é Imaculada, quer dizer, sem o pecado original, é mãe de Deus, ela é virgem antes, durante e depois do parto, e ela não morreu, ela dormiu e foi elevada aos céus. Os 4 mistérios do Rosário, gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Falamos disso e falamos das aparições de Nossa Senhora, né? Que eu entendo como Fátima que chama mais atenção. Foi basicamente isso que nós falamos. Ok, obrigado. Eu vou deixar para vocês aí um tema, na verdade, assim, uma dica de leitura, né? Para quem quer se aprofundar um pouco na vida de Maria. Isso aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria de Montfort. O nome é bem diferente, mas ele fala
sobre essa questão de Maria de uma forma mais aprofundada. É um livrinho pequeno, tá? De fácil leitura, mas já vai abrir bastante os horizontes em relação à doutrina mariana, tá bom? Marcos, gostaria de deixar contigo agora o nosso encerramento do encontro. Lu, muito obrigado pelo encontro maravilhoso, como sempre. Cris Mandos, muito obrigado pela participação de vocês. Marco, está contigo. Ok. Tudo bom, meu querido? Para a gente terminar, como falado, é necessário que a gente consagre o Imaculado Conceição do Coração de Maria, como foi falado na Rússia, né, que é uma coisa que está se tentando para que o comunismo não venha, né? Foi uma das coisas pedidas que o Papa João Paulo II tentou. E só para terminar aqui, a minha mãe ela está segurando para a gente ver o tanto que nós somos abençoados. A minha mãe está segurando duas pequenas imagens de Maria, né? Que falam de histórias muito bonitas, né? E são duas padroeiras importantíssimas para a nossa região. Que a primeira é a Nossa Senhora Aparecida, essa daqui do lado, nossa, Nossa Senhora Aparecida. E a outra, a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, né? E a outra é a Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. As histórias ficam para os crismandos que tenham curiosidade. As duas histórias são maravilhosas, né? E principalmente a história da Nossa Senhora de Guadalupe, que tem coisas interessantes, né, que foram até verificadas pelo laboratório até da NASA, né? Pessoal, são milagres assim incríveis, ok? Então, para a gente terminar, vamos consagrar a Maria, né? Vamos lá? Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, me em prova da minha devoção. Eu hoje te dou o meu coração. Consagra-te meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha propriedade vossa minha. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente de toda voz e em prova da minha devoção, eu hoje te dou meu coração. Consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como flores da propriedade vossa. Viva Nossa Senhora! Viva! Amém, amém.
Muito obrigado, Marco Antônio. Muito obrigado a todos vocês. Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana maravilhosa. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos e principalmente acalentar o coração daqueles que nesse momento passam pela dor da perda de algum ente querido dentro dessa pandemia. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Amém.